Olá, Tremembé! Tudo bem com vocês? Eu sou a Rafaela Toledo e na matéria de hoje nós vamos bater um papo com o artista tremembéense Kleber Marcelino. Vamos falar sobre sua vida e sobre seus desenhos. Olá, Kleber! Tudo bem com você? Tudo bem. A gente agradece por ter nos recebido aqui no seu ateliê. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. Então, para começar, eu queria perguntar para você com quantos anos que você começou a pintar e desenhar? Então, eu desenho desde sempre, né? Aí, na época da escola, que eu estudava no Amália Pato, em Tremembé, eu comecei a desenvolver o desenho para poder me enturmar, para poder me enturmar na sala, enfim. E era um processo, eu era aquele aluno que toda hora que tinha que desenhar, todo mundo olhava para mim e era eu que fazia o desenho. E aí desde então eu gostava de desenhar personagens de quadrinhos, super-heróis, e aí depois eu fui desenvolvendo à medida que eu fui crescendo. Então essa vontade veio desde criança mesmo, né? Sim, desde criança. Meu irmão desenhava, e aí eu vendo ele desenhar, eu comecei a desenvolver. E aí é interessante que hoje eu desenho e ele parou. Ah, nossa, olha! Foi esse processo daí. E quem que te ensinou a desenhar? Eu lembro que na época da escola mesmo, eu tinha uma professora chamada professora Maria Creuza, que era professora de educação artística, e ela foi uma das primeiras a me dar orientação, a me incentivar nos desenhos. E aí depois, mais tardiamente, fui fazer a Febo Camargo em Taubaté, e aí lá eu tive vários professores que foi onde eu me desenvolvi mais artisticamente, e eu gostaria de destacar a professora Helena Kyoko, que me deu bastante orientação, principalmente nos meus estilos, na minha forma de desenhar, e eu considero a minha mestre hoje em dia. Ah, que legal. E você tem, assim, alguma formação artística? Você fez alguns cursos? Isso. A minha formação é na Febo Camargo, né? Inicialmente, como eu havia mencionado. Eu também tenho uma pós-graduação em artes visuais na cidade de Curitiba, no Paraná. E aí foi onde eu comecei a me especializar em arte contemporânea, que é o meu foco, que eu me interesso mais por esse tipo de arte, onde o desenho, a gente pode fazer o desenho no papel, pode expandir o desenho do papel, explorar novas formas de desenhar. Inclusive, até nessa época da faculdade, eu até fiz uma instalação na praça de Tremembé. Ah, que legal. Uma instalação naquela árvore, na praça central de Tremembé, que tem a gente tem uma árvore lá que tem uma raiz bem grande, né, que ela vai percorrendo a praça, e eu coloquei umas fotos assim nessas minhas experiências contemporâneas, vamos dizer assim. Ah, que legal! Então sua arte está lá em Tremembé, né? Você faz bastante desenho sobre Tremembé e é muito legal isso. Tremembé sempre foi uma inspiração para mim. Eu moro na cidade desde os 6 anos de idade, então praticamente eu nasci, né, lá desde sempre. E eu já fiz parte do Solar das Artes, que foi um espaço no centro da cidade, onde os artistas vendiam e se reuniam. E aí essa história sempre se confunde. Voltando um pouquinho atrás, falando da época da escola, no último ano do ensino médio, eu fiz uma exposição onde eu mostrava os prédios da cidade, o Senhor Bom Jesus. E eu fiz essa exposição dentro da escola. E foi até a minha primeira exposição. Nessa época já era a professora Roseli, que me ajudava muito, já era uma outra professora. E aí foi a minha primeira exposição onde eu homenageei a cidade. Ah, que legal. E na época também tinha a secretária de educação, que era a Cristina Turci. Daí ela também pegou essa exposição e levou essa exposição para a biblioteca da cidade. Então, de alguma maneira, a cidade sempre me inspirou, como o Justen, que é um artista que eu admiro demais. Eu falo que a minha primeira referência de artista é o Justen. Porque eu lembro de ir na festa Bom Jesus e lembro de ver as pecinhas dele,
as pecinhas e as personas, né? Sim. E ele sempre era a minha referência. Olha, quando cresceu eu quero ser um artista como o Justen. Ah, que legal. Assim como a Dalila também, que é uma artista fantástica, que eu até gostaria de mandar um abraço para ela, que ela está se recuperando. A Dona Grácia. Então, enfim, essas foram as referências. A cidade. E mais atualmente, falando sobre o desenho de Tremembé, eu estou com uma série sobre a Serra da Mantiqueira. Eu falo até que nessa pandemia a gente ficou muito em casa, em isolamento. Então a minha referência da área externa era a serra, porque Tremembé a gente tem essa vantagem que qualquer lugar que a gente vai na cidade, a serra está lá. Sim, dá para ver. E é muito bacana, e a serra grande, né, esse paredão, que não é como as outras cidades que a gente vê um pedacinho da serra. Lá a gente vê paredões, assim. Sim. E aí eu falo que eu tenho essa memória afetiva, e aí agora eu estou querendo trazer isso para o desenho. E sobre seus desenhos, o que você costuma desenhar mais, assim? Eu gosto muito de desenhar figuras humanas, eu gosto muito de desenhar rosto, eu acho que é um desafio. Justamente por ser professor, né? Atualmente ser professor, o aluno pede muito essa demanda de rosto, a gente tem essa questão com o humano, né? De registrar no desenho, então eu gosto bastante. Mas também, por outro lado, como a serra, uma coisa também mais abstrata, mais suave, que a gente só vai... enfim, preenchendo o papel, compondo o papel com traços, linhas. Então a gente vai de um extremo ao outro, algo mais detalhado, mas algo mais suave também. Sim, e por você ser professor, assim, você dá aula mais para crianças ou para adultos? Tem alguma faixa etária, assim? Eu acabei focando mais, acabou acontecendo, né, o público mais adulto. Sim. Eu brinco assim, de maneira bem afetuosa, as minhas senhorinhas, assim, eu dou aula para bastante senhorinhas, assim, elas vão ficar bravas comigo quando elas veem isso, mas eu chamo elas de criança, assim, eu falo que são as minhas crianças. Então é um público que eu atendo bastante, sempre, inclusive quando eu dava aula em Tremembé, que durante 5 anos eu dei aula no Horto Municipal de Tremembé, lá era um grupo de senhoras, então a gente se reunia sob o quiosque, né, da cidade, sob o quiosque do Horto, e a gente fazia aulas de pintura lá ao ar livre e era muito bacana. E atualmente eu estou em Taubaté, no Centro Cultural de Taubaté, e aí eu tenho uma sala, e aí nessa sala que eu atendo também os alunos. Sim. E aí esse público eu trabalho tanto desenho quanto pintura, porque Entendi. eu gosto muito do desenho, mas também gosto muito da pintura também. Tem uma variação aí, Tem né? uma variação. E assim, para esses desenhos e pinturas, quais são os materiais usados, mais ou menos? No desenho eu gosto muito do lápis grafite e borracha. Eu gosto muito de trabalhar as técnicas simples, na verdade, porque quando a gente pesquisa na internet, se apresentam muitos materiais. Então, que desenhar você tem que ter vários materiais, e às vezes caros, né? Materiais caros. E aí muitas pessoas acabam desistindo. E eu falo assim, não, gente, vamos usar o básico. Então, lápis, borracha, papel higiênico, o que a gente tem, sulfite, papel sulfite, que é o papel mais barato. No caso da tinta, tinta óleo, pincéis básicos, telinha, papelão, isopor. O que eu falo sempre para os meus alunos assim, a gente tem que começar. Sim. Com o que você tem, não precisa gastar muito. Infelizmente a nossa vida está difícil, as coisas estão caras, então obviamente não dá para você... Às vezes não é hora de gastar muito, né? Ainda mais com arte que... Mais que a gente entende a importância da arte, a arte salva vidas e salva mesmo. A arte salvou muito nesse tempo de pandemia, acho que está provado isso. Mas ainda a gente precisa admitir que ainda é um ponto de partida supérfluo ainda. A gente entende que tem outras coisas que as pessoas precisam garantir. Então eu falo assim, começa com o básico. O desenho vai sair, a pintura. E aí, à medida que você for sentindo que for possível, você vai investindo em novos materiais. Ah, que legal. E sobre os seus desenhos, as suas obras, né? Existe algum lugar que esteja exposto, assim, algum desenho seu, em Tremembé ou fora também? Ah, bacana. Há uns 20 anos atrás, eu participei de uma exposição. Na verdade, não foi uma exposição, foi uma reunião de obras de artistas no Brasil. E elas foram para o acervo do Palácio de Buckingham, na Inglaterra, do Palácio da Rainha. Que legal! E aí eles montaram um acervo brasileiro para a Rainha na Inglaterra. E aí, inclusive, eu até, mais uma vez, sempre agradeço o apoio, porque a Prefeitura de Tremembé sempre me apoiou. E
houve esse apoio na época que eu pude mandar essa obra. Essa obra é referente à cavalgada que houve na cidade de Tremembé, que há na cidade de Tremembé, essa parte religiosa da cidade, e aí eu fiz essa homenagem em tinta acrílica, e essa obra daí foi para esse acervo. E falando em outros espaços, inclusive no Solar das Artes, na época, cheguei a vender algumas obras também, foram para a Espanha, já tive obras, acho que até no Japão também. É tantas obras que a gente até esquece para onde elas foram, assim. E falando mais da nossa região, já vários acervos de famílias, na verdade, assim. Essa coisa de pintar retrato, já pintei retratos de várias pessoas que têm essas obras na casa dela. Ah, então já foram para vários lugares, assim, né, essas pinturas. Tem uma questão, eu brinco, assim, que é importante para os artistas, que é catalogar as obras, para justamente eles saberem para onde as obras foram e ter essa questão biográfica até. E eu não fiz muito isso, então eu preciso começar a fazer, tomar vergonha na cara. Eu fui só produzindo, mas agora acho que eu preciso fazer esse processo até para entender, né, como para onde está meu trabalho, né? para onde foi o trabalho. E para quem está começando agora a desenhar e pintar, que dica que você daria para essa pessoa, assim? Ah, bacana. Como eu falei, eu acho que o bacana é começar. Hoje em dia, a pandemia acabou ajudando, não gosto de falar que a pandemia ajudou, mas enfim, essa coisa do virtual, né? Contribuiu. Então, o virtual ficou mais forte. Eu mesmo hoje tenho as minhas redes sociais, faço muitos vídeos, coloco muitos tutoriais lá. Eu tive que aprender por causa dos meus alunos. Sim. Então, de fazer os vídeos para ajudar o máximo possível para eles desenhar naquele período. Então, até hoje eu faço esses vídeos, eu coloco nas minhas redes sociais e tem muitos artistas fazendo isso. Então, para quem está aí que está começando, acho que é uma boa. Se tem a familiaridade, né, obviamente, pede para o neto, eu falo lá para as minhas alunas, pede ajuda para o neto, para o filho, todo mundo ajudando. Sim. Mas o bacana é o começar, não ter... Eu falo que desenhar é trabalhar muito a autoconfiança. Porque assim, o que eu tenho muito aos alunos quando eles chegam até mim, como são a maioria senhoras, que nunca fizeram nada para elas porque nunca teve alguém que acreditou. Então... eu falo, acredita no seu desenho. Antes de você saber técnica, saber como você faz, se aquilo vai ficar bom ou não, acredita. Acredita em você, acredita no seu desenho. E faça. Porque desenho é processo. Né? Desenho a gente tem que estar fazendo para estar descobrindo a forma. Você faz um desenho hoje, você faz outro amanhã, você faz outro, e aí a aprendizagem vai vindo naturalmente. O desenho a gente cresce dessa maneira, só praticando. Não tem outra maneira. Então, é isso. Buscar os artistas que tem na cidade, por exemplo, falando especificamente em Tremembé, buscar os professores, essas referências que a gente tem na cidade, exposições. Eu, particularmente, no momento, estou dando aula em Taubaté, no Centro Cultural de Taubaté. Eles estão aceitando, assim, a maioria 80% de alunos da cidade, mas aceita alunos de fora também. Então, agora já rolou a inscrição, mas no começo do ano vai rolar outra inscrição. Aí, se alguém tiver o interesse, são gratuitos. Aí faz a inscrição, geralmente pelo site da prefeitura, e aí a gente tem essa possibilidade de se encontrar também. Ah, com certeza. E para finalizar, se você quiser passar um recadinho, né, para o pessoal que está assistindo, e quem quiser entrar em contato com você para ter aulas, pode falar. Bacana. Então, falando especificamente, como eu falei, eu estou nas redes sociais. Eu tenho uma página no Instagram chamada Desenho de Observação. Nela eu coloco vídeos, fotos. Mas se for difícil, é só pesquisar Kleber Marcelino que aparece essa página. Eu também estou no Centro Cultural de Taubaté. Quem quiser conhecer o Centro Cultural, ele está aberto de segunda a sexta ao público. Vocês podem conhecer tanto a mim quanto a outros professores. No momento eu não estou com aula particular, mas se o pessoal tiver interesse, pode estar entrando nas redes sociais, pedindo, solicitando, e a gente vai conversando. Legal, Kleber. Muito obrigada pela sua presença e participação aqui na TV Câmara. Eu que agradeço. Até mais. E foi
essa nossa matéria de hoje. A gente agradece pela sua audiência. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais da Câmara, no Facebook, YouTube e no Instagram. E se você tiver alguma sugestão de pauta para os nossos vídeos, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigada e até a próxima!